Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Muito obrigado pelas mensagens, da participação de vocês aqui no canal, as mensagens que eu recebo no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. Eu acabo aprendendo demais com vocês, tá bom? Vou ler aqui algumas mensagens que estão no canal. A primeira aqui é o Chico Carlos de Andrade. Ele falou o seguinte: Bom dia, hoje pensei que eu seria o primeiro a curtir a mensagem, mas às 3h20 já tinha 7 curtidas. Que bom que o canal é tão querido. Eu tô postando agora as mensagens. A 1h da manhã eu já coloco disponível aí a mensagem, tá bom? E fico o dia todo aí para nós podermos ir assistir diariamente. Aí tem gente que acorda muito cedo para ir trabalhar e já pediu para colocar cedo a mensagem. Então agora tem gente que tem insônia também, né? E às vezes quer assistir ali. Então eu coloco bem cedo agora. Eu gravo todos os dias, tá bom? Às 10 horas da noite para lançar já no outro dia, 1h da manhã. É dessa maneira que eu tô fazendo. E muito obrigado, Chico, por você curtir, tá bom? A mensagem aí e colocar um like. Outra mensagem aqui foi da Wanda Caneda Baio. Ela falou o seguinte aqui: Bom dia, irmão Vanderlei. Essa história é muito triste. Nenhuma mulher merece passar por isso, né? Ela tá citando a mensagem de ontem que eu estava falando de Diná, né? Que foi ali violentada por Siquém. Ela continua dizendo assim: Deve ter sido muito difícil para Jacó e também para todos da família, mas não devemos fazer vingança com as próprias mãos. Violência gera violência, né? Teve muita mensagem nesse aspecto aqui no canal, repercutindo a mensagem de ontem. Vou ler só mais uma aqui. Essa aqui quem enviou foi a Marli Vieira Alves. Ela escreveu o seguinte: Bom dia, irmão Vanderlei. Não há nada mais degradante para mim do que um homem forçar uma mulher a ter intimidade com ele, contra a sua vontade. Imagino que como Jacó se sentiu. Sua única filha, logo ele que esperou 7 anos para ter Raquel como esposa. Verdade, né? Jacó ele foi um homem virtuoso ali, né? Ele não quebrou a castidade, ele esperou 7 anos, cumpriu os ritos ali do casamento, fez a cerimônia para depois ter a esposa dele ali. E realmente ele foi um homem muito virtuoso, né? E passar por o que ele está passando ali, né? De ver a filha dele tendo sido violentada ali, né? Horrível, né? Ela continuou a mensagem dizendo o seguinte aqui: Mas mesmo assim, ele foi ponderado. Já Levi e Simeão foram bárbaros e sanguinários. Achei muito interessante quando você falou de tomar veneno e querer que o outro morra, que a virtude adorne nossos pensamentos. Assim, purifiquemos nossas ações. Muito obrigado e até amanhã. Muito obrigado pela mensagem, Marlene. Eu gosto bastante de aprender com vocês no grupos de WhatsApp. As mensagens também repercutem bastante. Então eu gosto bastante. Bom, então muitas coisas foi faladas sobre a mensagem de ontem. E teve também algumas mensagens que foram um pouco polêmicas, né? Por exemplo, algumas pessoas falaram, né, falando que estão com dificuldade. São professores aí da escola dominical, falou que no domingo está tendo dificuldade na aula por causa da novela que tem aí, né? As pessoas assistem a novela e tomam ali como se fosse uma verdade absoluta. Aí chega na escola dominical e fala lá, olha, na verdade, né, Jacó ele conheceu Leia primeiro, né? Conheceu Lia antes de Raquel ali, sendo que isso não está no texto bíblico, né? Isso aí é uma parte que colocaram lá da novela. Também pegaram Raquel, colocaram ela ali como uma mulher muito interesseira. Não é isso que está lá no texto, né? Então, quer assistir novela, assiste, mas tem relatos aqui, né, de pessoas comunicando, falando que pessoas sobem no púlpito e prestam testemunho de algo que aprendeu, mas que foi na novela ali, que não está na escritura, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, os professores aí. Eu tive relato de 2 professores e uma professora da escola dominical que relatou que está mais difícil dar aula, porque as pessoas vêm com essas ideias como se fosse verdade, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado aí com essas coisas. Por exemplo, nessa mensagem aqui, né, falando sobre na novela,
fala que Diná ela foi desobediente ao pai, que o pai estava falando para ela não ir na cidade, porque era perigoso, né? E no texto bíblico não tem nada disso. Ela chegou naquela cidade e foi ver as moças da cidade ali. Infelizmente ali, né, é trágico se quem vai e rapita ela, violenta ela ali, né? Então é realmente algo catastrófico, né, para a família ali, tá bom? Mas nós devemos tomar cuidado para não tomar o que é da novela, tomar como verdade, e no texto bíblico ali para aprender melhor as escrituras aqui, tá bom? Então eu dei uma anotada sobre essas coisas aqui. Bom, outros comentários também que foi comentado, um dizer lá no Nordeste, né? Colocaram lá no grupo, né? Que fala assim, segura suas cabitas que o meu bode tá solto, né? A irmã postou o seguinte na rede, né, social. Ó, pode soltar suas cabritas que que o meu bode é homem e vai respeitar todas as mulheres, né? Então, na verdade, nós não devemos pensar assim, né? Que quem tem suas cabritas aí que prenda que meu bode tá solto, né? É um pensamento muito machista, né? Esse tipo de pensamento. Então, independente se também Diná ela tivesse sido desobediente, isso seria um castigo muito grande ela ser violentada, né? Então, acredito que não é por aí, né? Então, por mais que uma mulher use uma roupa curta ou ande do jeito que ela quer, ela não pode ser violentada, né? Não podemos, ninguém pode fazer isso, ninguém merece uma coisa dessa, independente de como ela está se vestindo ali. Todo portador do sacerdócio, aliás, todos os homens, eles têm que respeitar as mulheres, tá bom? Outra coisa que eu coloquei aqui, né, que fizeram um dos comentários lá, que é por meio da educação, né, que nós vamos ajudar os homens a, a respeitar as mulheres. Que algumas mulheres vão falar assim, os homens não respeitam, mas essas mulheres também são mães e têm a oportunidade de ensinar os seus filhos a respeitar as mulheres como se fossem suas mães ou suas irmãs, tá bom? Então não percam essas oportunidades. Porém, né, nunca devemos levar a ferro e fogo as coisas. Por exemplo, dizer que uma pessoa, por ser mal educada ou por mexer com a mulher, não teve educação em casa. Lembremos aí da família de Leí, né? Que é o mesmo pai, a mesma mãe, e a mãe Lemuel desobedeciam os mandamentos de Deus, tá bom? Então nem tudo é o ensinamento de casa, mas ajuda muito aí também, né? Com certeza, só ponderando algumas coisas. Para finalizar esse assunto aqui, tem uma escritura que eu queria trazer que é Alma 39:4, que é quando a Alma ele está falando com seu filho Corianton, né? A respeito, porque ele havia quebrado a lei da castidade com uma mulher. E aí ele diz assim: sim, ela conquistou o coração de muitos, mas isso não é desculpa para ti, meu filho. Tu deverias ter cuidado do ministério que te havia sido confiado. Ou seja, nada serve de desculpa para um homem ir lá e quebrar a lei da castidade ou violentar uma mulher. Não interessa se ela é bonita, se ela não está vestida de uma maneira adequada, não importa isso. Né? Nós temos que nos colocar no nosso lugar. Também lembrando que algumas pessoas vão fazer uso de roupa inadequada por causa de hábito e cultura, ou até mesmo ali por causa da tradição dos pais, né? Desde pequenininho a criança já é acostumada a vestir aquele tipo de roupa que os pais acham bonitinho, coloca. Ou até vou dar um outro exemplo aqui, né? Crianças dançando, né? Normalmente criança dança pulando, alegre ali, pulando ali no ritmo, né? Agora a gente consegue ver hoje em dia também crianças dançando já de uma maneira como se fosse sensual, rebolando, coisa assim, né? Mas, vendo uma criancinha, mesmo que ela esteja rebolando ali, você tem que entender que é uma tradição que ela está trazendo ali, que alguém ensinou daquela maneira, ela viu algum adulto fazendo e está fazendo igual. Uma criancinha não tem malícia, né? Malícia é quem pensar mal, né? Quem está pensando besteira ali é uma mente doentia, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado ao julgar as pessoas se elas estão com má intenção ou não, porque essas crianças vão crescendo e vai tendo essa cultura. Ou, por exemplo, no domingo de manhã ali, você vai ter visitantes. Se uma pessoa for vestida com a roupa ali, só uma alcinha, uma mini saia, você vai julgar? Não, às vezes a pessoa vem de uma cultura diferente ali, uma tradição,
e aos poucos ela vai perdendo isso, tá bom? Nós não devemos destratar ninguém na igreja ou em qualquer lugar, tá bom? Nós devemos nos pôr no nosso lugar. Bom, já me estendi demais no assunto. Vamos lá aqui, rapidinho ao versículo que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Fica aqui em Gênesis capítulo 38, falando sobre Judá, tá bom? Judá, ele se casou com uma mulher, e aí ele teve 3 filhos, tá bom? Na história aqui. Ele teve um filho chamado o outro era chamado Onã, e o outro era chamado Selá. E o que que acontece aqui, né? No versículo diz assim, ó, Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, né, e deu a uma mulher chamada Tamar. Então ele pegou o primogênito dele e casou com uma mulher chamada Tamar. E aí o que que acontece? Esse filho dele, que era o primogênito, ele era mau aos olhos do Senhor. E aí o Senhor o matou, tá bom? E aí Tamar ficou viúva. Pelo costume da época ali, quando a mulher ficava viúva e ela tinha mais cunhados, né, e ela não tinha filho, era o costume da época, a lei da época, que o irmão tinha que assumir ela, teria que se casar com ela e dar descendência ao seu irmão ali que havia falecido, tá bom? Então até vou deixar aqui Deuteronômio 25 descrito aqui, não vai dar tempo de ler, mas vou deixar descrito aqui que depois Moisés ele regulamenta, né, essa lei explicando por que que é assim, tá bom? Então, o que que acontece? Onã, então, que é o próximo filho, vai e se casa com Tamar, né? Porém, ele não quer suscitar descendência ali a seu irmão, tá bom? E aí, toda vez que ele está na intimidade ali, ele vai e não consuma o ato com a mulher ali, e aí isso foi mal aos olhos do Senhor, e o Senhor também veio a matá-lo, Onã também por conta disso, né? Alguns especialistas, por causa da época ali, falando por que que Onã não queria suscitar descendência ali. Porque, por exemplo, o primogênito ele tinha a porção maior, né? E aí, se ele suscitasse descendência para o irmão dele, quem ia herdar era a esposa ali, né, do irmão falecido com os filhos, ia herdar ali. Então, se ele não desse descendência, toda aquela parte que seria do irmão dele poderia ser. É uma hipótese, né? Por isso que ele não queria. Mas levando para o lado do casamento, né, celestial, o que que acontece? Vamos supor, eu sou selado com minha esposa. Se caso eu faleça e ela venha a se casar com outro, todos os filhos que ela tiver com outra pessoa vai ser meu, porque eu sou selado com ela. Então isso suscitaria descendência para mim. Bom, então eu acredito que quando o Senhor coloca aqui, né, que seria mal aos olhos do Senhor, o que Onan estava fazendo, eu acho que ele está falando de convênios eternos aqui. Bom, só para explicar um pouquinho aqui. Mas Onan, ele acaba fazendo esse ato também, e aí o Senhor acha mal aos olhos dele e mata ele também. E aí Tamar fica viúva novamente ali por conta disso. E o próximo filho que tem é Selá, né? E Selá, ele era muito novinho. Então o Judá, ele pega e fala, olha, vai para a casa do seu pai, fica lá como viúva, até que Selá ele cresça, tá bom? Para que ele possa ter filhos, né? Para que você possa se casar com ele, que ele não tem idade ainda. Então, ela vai e faz de acordo como Judá faz ali, né? Falar com ela. Então, ela vai para casa e fica lá. E quando Selá ele se torna grande, ainda assim, Judá ele não cumpre a palavra dele, né? Ele pega e não chama ela para casar novamente ali. E aí, o que que acontece? Nesse meio tempo também, Judá ele fica viúvo, né? E aí, estando ele viúvo, ele estava passando por um caminho ali, né? E aí avisaram a Tamar que ele passava por ali e ela foi lá. Ela foi lá, ela tirou a roupa da sua viuvez, colocou outro tipo de roupa ali, né, cobrindo o rosto, o véu, tudo. E aí ela chegou até ali e ele passando, viu e pensou, é uma prostituta que está aqui, eu vou me achegar a ela, né? Então realmente o pensamento de Judá não foi bom nesse aspecto. E aí ele pediu para se achegar a ela e ela falou, o que você vai me dar, né? Ela sabia já que era Judá e ela foi lá
com essa intenção, porque assim como Judá o havia enganado ela, porque não deu o filho para ela casar, né, agora ela queria enganar ele também. Né? E aí o que aconteceu? Né, ele falou, vou te dar um cabrito. Né? Ela falou, mas que garantia você me dá? Né? Coloque em penhor aí o seu selo, o seu cajado, né? E aí ele deu aquelas coisas para ela, e aí os dois fizeram um ato ali, e ela veio a engravidar, mas quando ele manda o cabrito ali, a mulher já não estava mais, tá? Mas ela só estava querendo pegar esses selos mesmo. E aí depois de 3 meses, após ali começar a aparecer a gravidez ali, o que acontece? Vieram e contaram, né, para Judá que ela estava grávida, que ela tinha se prostituído. E aí, então ele manda tirar ela ali, né, e julga ela pelo que havia acontecido ali. Né? Vamos ver aqui um pouquinho desse julgamento aqui. Tá aqui no versículo. Tá aqui no versículo 26. Ele julgou ela, né? Eu vou ler o versículo 18 também. Então, 18 é o penhor que ele fala, né? Que ela dá o selo, ele dá o selo dele, o bordão e o cajado como garantia que traria o cabrito. No versículo 26, ele julga ela, né? Fala, você merece ser queimada pelo que você fez, né? Marcada. E aí ela pega e fala, eu engravidei deste homem de quem é essas coisas. Aí ela mostra o selo, mostra ali o bordão, mostra o cajado ali, que era do próprio Judá. E essas são as palavras de Judá no versículo 26. E reconheceu Judá e disse, mais justa é ela do que eu. Portanto, não dei a ela meu filho Selá. Né? Ele tinha prometido algo e ele não cumpriu. Ele está falando, olha, mais justa é ela do que eu. Porque ele estava condenando ela. Mas quem engravidou ela foi ele mesmo, né? Só que ele não sabia que era ela. Então a gente pode ver que às vezes as pessoas gostam de julgar e escondem os seus próprios erros, que foi no caso aqui de Judá, né? O que ele fez. E então ele cuida dela, mas ele não se achega mais a ela como mulher, tá bom? E ela, como ela ficou grávida, ela teve 2 filhos gêmeos de uma vez aqui, conforme conta na história. Um dos filhos é chamado Pérez, né? Que em hebraico significa brecha ou irrupção, tá bom? E é por esse meio, nós sabemos que Jesus Cristo viria da descendência de Judá. E é por meio dessa descendência, né, puxando a linhagem de Jesus Cristo, passa por Judá, passa por essa história aqui, né, e nós podemos aprender que mesmo tendo uma família conturbada, com muitos problemas, nós não precisamos ser igual aos nossos pais ou se eles estão no exemplo de caminho errado. Nós podemos superar todas as coisas e ser pessoas melhores, tá bom? Bom, a mensagem está ficando muito grande aqui, mas eu agradeço vocês por todos os dias estarem aqui e ouvir essa mensagem. É muito importante o estudo das Escrituras todos os dias, tá bom? Então, quem quiser acompanhar um pouquinho mais sobre a mensagem, é só pegar na descrição do vídeo aí que eu deixei algumas escrituras. Muito obrigado e eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.